Salve, salve galera ligado no canal Fala Bira. Hoje eu vou trazer uma informação, um papo que rolou entre Zidane e Messi, falando sobre a falta de camisas 10 do futebol mundial. Camisas 10, aquele cara que pensa o jogo, que faz o gol, o líder, né? O cara diferenciado de cada time, né? E o papo foi promovido pela Adidas, que patrocina tanto o Messi como o Zidane, e foi um papo que está rolando aí nas principais redes sociais do mundo, nos principais portais de notícia, no qual Zidane e Messi batem um papo justamente para promover esse debate, né? Não existem mais os camisa 10 como antigamente. E que o Messi mesmo, como a gente está vendo agora, talvez seja esse grande camisa 10, o último grande camisa 10 ali, que é o cara ali do meio, que também pode ser um ponta, mas que seja um cara pro grupo, um cara diferenciado, que faz gol, que passa a bola, que pensa o jogo, né? Isso passa muito pelo que o Messi fez ao longo de toda a sua carreira, tanto jogando no Barça como no PSG e na seleção da Argentina, e também o Zidane na Juve, no Real Madrid, principalmente na seleção francesa, né? Estamos falando de dois camisas 10 assim incontestáveis, né, na história do mundo do futebol, né? Na minha época, que eu sempre gostei de ver, e quando eu comecei a assistir futebol, tinha vários camisas 10, né? E assim, jogadores que tanto no futebol brasileiro como lá fora, eles faziam enorme diferença em suas respectivas seleções. No Brasil, então, tinha vários camisas 10 que a gente poderia intitular ali como jogadores que poderiam ser ali os caras para liderarem uma seleção campeã do mundo, como aconteceu no passado, né? Com o Pelé, principalmente. O Pelé, que é o maior camisas 10 de todos os tempos, mas, poxa, pegando ali a Europa, né? Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, no Brasil você tinha Alex, tinha Djalminha, você tinha vários outros jogadores, Rivaldo, jogadores importantes, camisas 10 que pensavam o jogo. O Ronaldinho Gaúcho já no começo de carreira, mas que depois se tornou um senhor camisa 10 jogando na França, no próprio Barcelona e também na seleção brasileira. Sem falar em Portugal, que você tinha Figo, você tinha Rui Costa, você tinha o Zidane na seleção francesa. Na Bélgica você tinha o Wilmots, né? Tinha o Enzo Schifo também, que foi um grande camisa 10 da Bélgica, né? E que hoje a gente fica pensando e caçando ali, porque o camisa 10 hoje sequer é um meia de ligação, né? Ele depende muito da formatação de equipe, né? Mas aí a gente viu tantos camisas 10, né? Pô, David Beckham na Inglaterra não eram 10, mas jogavam, eram 7 que jogavam como se fosse um camisa 10, né? Você tinha, por exemplo, na seleção da Espanha, um meio-campista que era o Luiz Henrique, que era um cara que não usava uma camisa 10, mas jogava como um 10. Era um meia bastante habilidoso, né? Você tinha, claro, atacantes que usavam camisa 10, né? Você tinha a Itália com vários camisas 10 importantes ao longo da história, né? E você tem ali Francesco Totti, que foi um 10 incrível, o Pirlo, que não era um camisa 10, mas jogava como um 10, jogava como um cara diferenciado, né? O camisa 10, o 10 de qualquer time tem que ser um jogador diferenciado, né? Em toda a concepção da palavra. E a gente vê hoje no futebol mundial, né? Os camisas 10 sendo atacantes, sendo pontas, né? Porque é uma nova era do futebol, é um novo momento do futebol. Então, quando o Messi e o Zidane falam sobre isso, é sobre a essência do camisa 10. E não necessariamente o camisa 10 ele deixa de ser um cara fora da curva. Ele é fora da curva, só que ele não tem aquela visão de ser o meia que pensa o jogo, que faz gol, que dê assistências, né? Que foi o caso que os dois fizeram ao longo de sua carreira. Muito mais o Messi, um goleador nato e também um grande assistente também, e o Zidane com a sua maestria, né? Hoje você tem caras, por exemplo, o Real Madrid hoje, um cara que joga de 5, mas joga como um verdadeiro 10 é o Jude Bellingham. O Jude Bellingham joga como um grande 10. No Manchester City, você tem o Kevin De Bruyne, por mais que ele esteja lesionado e não esteja jogando, o Kevin De Bruyne ou o Bernardo Silva, eles podem ser ali como se fossem os camisas 10 do time do Manchester City, né? O perfil de camisa 10.
Eu falo assim porque não necessariamente o 10 tem a característica de ser o cara que é o dono do time. Mas, por exemplo, De Bruyne e Bernardo Silva são caras já experientes no elenco do City e que têm tido momentos muito interessantes na carreira. Você, por exemplo, viu ao longo da década o Hazard brilhando com a 10 na Bélgica, né? E brilhando muito bem, sendo um verdadeiro camisa 10, que ele poderia ter sido no Real Madrid, mas foi muito bem, com toda excelência no Chelsea, né? E muito bem na seleção da Bélgica. Isso é um ponto interessante da gente observar também. Como é difícil a gente também notar hoje por conta dessas especificidades que o futebol apresenta, né? O futebol dos anos 90, dos anos 2000, não é o futebol que é apresentado hoje, por conta de formatação de equipe, por conta de, vamos dizer assim, de estratégia, né? A 10 é como se fosse uma espécie de romantização, né, do futebol, podemos dizer assim, né? O 10 tem que ser o maestro do time. E eu acho que tem que ser, mas hoje, pro esporte, pro futebol, ele não apresenta mais isso como foi em outros momentos, né? Do futebol, principalmente se tratando, por exemplo, de um cara que vai ali reger o time, em todo momento do jogo, tirar o coelho da cartola e fazer uma jogada magistral e decidir uma vitória, um título para uma equipe, né? Hoje você tem várias formatações, né? Você tem um atacante que é um camisa 10, você tem um volante que é um camisa 10, né? Então, assim, é muito raro a gente ver hoje no nosso mundo atual, né? Os camisas 10 atuais do futebol mundial, né? Hoje você tem ali, por exemplo, grandes times, né? Copa do Mundo principalmente, você fala ali, né? Os melhores camisas 10 do mundo que você precisa ver, né? O Eriksen, por exemplo, na Dinamarca é um maestro, camisa 10, mas ele no clube ele não é um cara com o talento de um camisa 10, né? O Jack Grealish, que é um ponta inglês, é colocado como camisa 10, mas assim, não é um camisa 10 no peso, por exemplo, de jogador especial que é o Bernardo Silva e o Kevin De Bruyne, por exemplo, no City, né? Você tem um cara que hoje é um 10 ao mesmo tempo não é, né? É um Odegaard no Arsenal, né? Que é um cara que normalmente tem algumas especificidades de ser um camisa 10, mas ele acaba não sendo, né? O Martin Odegaard é um exemplo de jogador é, que foi se moldando, né? Ele principalmente no Arsenal, né? Que ele conseguiu ter ali vamos dizer assim, um reconhecimento maior do seu talento, né? Mas ele é um camisa 8, ele não é um camisa 10, né? Então, assim, é muito nessa narrativa que o Zidane e o Messi querem dizer. E eu acho, galera, principalmente tratando aqui do nosso futebol, né? Falta mesmo um camisa 10, né? Qual que é um grande cara hoje no futebol brasileiro que atua como se fosse um camisa 10? Um camisa 10 como a gente viu no passado, como exemplo, Ronaldinho, Rivaldo, Djalminha, Alex, né? Caras importantes, né? Como também, se a gente for até um pouco mais para o passado, o Raí, o próprio Neto, enfim, caras que foram 10 e foram caras importantes nos clubes. No futebol brasileiro, isso foi meio que minguando, né? Às vezes o Neymar usava uma camisa 10, o Neymar virou 10 por ser o atacante, agora o Neymar é um cara que, vamos dizer assim, está jogando um pouco mais distante do campo, de uma forma mais estratégica, mas jogando com uma função de 10, muito pelo fato de o Brasil não ter um 10 absoluto no futebol atualmente, principalmente na Europa. E no Brasil você tem alguns caras ali que possam ali pensar em ser um camisa 10, o Lucas Moura no São Paulo, o, o próprio Rafael Veiga, né, que é um cara que pensa bem o jogo, vamos dizer assim, um 10, assim, uma função de 10 no Palmeiras, para ser um jogador importante. No Corinthians você pode colocar essa função para o próprio Renato Augusto.
No Flamengo você tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, podendo ser o possível 10 do time. É que varia muito, né? O Paquetá, para mim, é um meio-campista que poderia ser trabalhado como 10, mas ele é realmente um camisa 10? Não é. Eu acredito que ele não tenha muito esse cacuete para ser o 10. Não que ele seja um cara. Ele possa ser importante para a seleção brasileira, mas ser um camisa 10 como a seleção brasileira já protagonizou com vários personagens incríveis ao longo da história, né? Como camisas 10, você vendo o Lucas Paquetá como essa figura atual na seleção é um pouco assim, vamos dizer assim, para mim é estranho, né? Porque é um jogador que eu acho que ele é muito bom jogador, mas ele não é um nível de um camisa 10 que foram os recentes camisas 10 do futebol mundial, por exemplo, né? Camisa 10 mesmo para mudar um futuro de um time, para mudar uma história de um jogo. Infelizmente nós não temos. Esse é o principal problema do futebol brasileiro, né? Tem revelado muito poucos meio-campistas cerebrais, né? Camisas 10 que tem esse perfil de serem os caras que comandam o jogo, que lideram o jogo assim de ponta a ponta. Mas é bem legal, pessoal, esse assunto. Para mim, tanto o Messi e o Zidane eles falam a respeito disso, né? É, camisa 10 tem que ser o líder, ele tem que ser o meio-campista, o jogador que liga, como assim, o homem de ligação, o cara que dita o ritmo do jogo, né? E hoje tem poucos 10, né? Tipo, o próprio Messi lembra na seleção argentina, né? Que antes dele os camisas 10 eram Riquelme, era Pablo Aimar, né? E sem, claro, Maradona, que é um dos camisas 10 mais especiais, mais grandiosos do futebol mundial, né? Inclusive o Messi está nessa grande galeria ao lado do Zizou, ao lado do próprio Pelé, né? E a gente sabe muito bem. Mas assim, o que na verdade como o debate em si do Camisa 10 é o cara que promove a magia do futebol, o cara que promove a plasticidade, a arte do futebol, a beleza, né, de poder criar um lance, de ser um cara coletivo e ao mesmo tempo fazer as coisas acontecerem dentro de campo, né? Que é muito que o Zidane diz na definição dele, né? Ele fala que o 10 tem que ter a magia, tem que ser o líder, tem o cara que se criar a jogada, concluir a jogada, assumir responsabilidades, né? E talvez isso hoje no futebol tem cada vez mais diminuído por conta da banalização do número, né? O número 10 apenas ser um número, hoje com vários jogadores jogando com numeração ali tipo de 1 a 100, né? De 1 a 99, né? Então, assim, é um novo momento do futebol, um novo momento do esporte, da forma como é jogado, da forma como é pensado, né? Antes você tinha essa figura do 10 que era simplesmente aquele cara que você tinha que ficar de olho. Pô, é o Zico, é o Pelé, é o Rivaldo, é o Ronaldinho Gaúcho, né? É o Alex, é o Djalminha, né? Então, assim, é o Raí. Então, assim, para mim, quando você olha um cara usando a 10, você tem que ter o máximo de, opa, respeito que esse cara é bom. Mas será que hoje, no futebol, o cara que usa a camisa 10, e qualquer time que você realmente acompanha, que gosta de ver, um cara que usa uma camisa 10, e qualquer time que você acompanha, ele realmente merece usar a 10? Pela figura que ele representa para aquele time? Né? Isso é um debate legal, porque o 10 que Messi e Zidane pregam é um 10 que está mudando. Né? É um processo de extinção mesmo. Porque hoje o futebol é uma outra forma, que você vai se adaptando com as formas como ele vai se construindo e vai se trabalhando estrategicamente, né? E assim, eu acho que o 10 sempre tem que estar na mão de quem é talentoso. O 10 tem que ser o talento, tem que ser a magia, mas também tem que ser a liderança, tem que ser a capacidade mental,
ao mesmo tempo a concentração e a maturidade. Isso tem que ser um 10 para o futebol. Mas hoje simplesmente dão 10 para jogadores, é claro que podem merecer ou não, cabe aqui o debate ou não, talvez para um outro vídeo, mas a 10 no futebol ela é especial, ela não pode ser algo secundário ou simplesmente tratado como um simples número. Quem usa 10 no futebol hoje tem que ser especial. É isso. Então, esse é meu ponto aqui que eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Eu quero que vocês também mostrem um pouquinho sobre as suas experiências com camisa 10. Quem joga como camisa 10 hoje no futebol mundial que não merece vestir a 10, ou quem joga pra caramba e que merece a 10. Hoje, para mim, o Bellingham é um exemplo claro disso. Para mim, ele tinha que merecer a 10, como ele tá fazendo chover no Real Madrid. Tá jogando demais o time do Real Madrid. Então, isso é muito legal ver. Agora, vale a pena o debate aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, principalmente, compartilhe o vídeo e mande mensagens. Mande mensagens, participe, que é muito importante aqui pro canal. Valeu? Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.